vivo e palpável ali. Um dia Ele vem e conta seu testemunho para nós, para edificar a nossa vida. Porque você é um milagre de Jesus. Amém? A nossa igreja orou pela vida do Gênesis, quando era lá na Laudemiro ainda. Lá na Laudemiro. E aqui é a resposta da oração também da igreja que orou. A presença de Deus. Glórias a Deus. Irmãos, vamos lá para a palavra do Senhor. Quando o Johnny me colocou para ministrar no dia de hoje, eu fui ver o texto. E ainda a minha esposa falou, é um dos textos que você mais gosta. Eu falei, é. Eu acho esse texto, esse capítulo 33 de Êxodo, um capítulo surreal. Do diálogo de Moisés com Deus. A intercessão de Moisés para o povo. E no versículo 15, como que é o tema da campanha, clamando pela presença de Deus. No versículo 15, a minha NVT, então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, e meditando hoje novamente, eu falei, Senhor, eu vou seguir o que o Senhor tem a dizer para nós. E o primeiro ponto que encontramos nesse texto, que um dos maiores erros que cometemos é fazer qualquer coisa sem a direção de Deus, sem a presença de Deus. Um dos maiores erros que cometemos é fazer qualquer coisa, qualquer empreendimento, qualquer coisa, sem a presença de Deus estar presente. E isso é um erro muito grave. Porque muitas das vezes olhamos e fazemos as coisas achando que somos capazes. E como aprendemos ontem, no texto de ontem, não somos capazes de nada. Somos pequenos humanos com um Deus grande. E esse ano estaremos falando sobre o ano da devoção. E falar sobre a presença de Deus é a gente falar da nossa devoção a Ele. Deus quer pessoas que sejam devotas a Ele. Enquanto o Fábio estava abrindo o culto aqui, eu estava ali até falei com as meninas. Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42:8, ele diz isso. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a minha glória a ninguém. E não repartirei o meu louvor com ídolos esculpidos. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é um Deus exclusivo. Ele quer toda a sua adoração. Ele quer que o seu povo seja devoto a Ele. Ele quer que o povo dele busque a presença dele. Ele quer que o seu povo venha clamar a Ele e buscar a Ele. Ele não divide a sua glória com ninguém.
E muitas das vezes cometemos um erro muito grande nisto. Dividimos o nosso tempo com outras coisas, menos com Deus. Menos em buscar a face de Deus, menos de buscar a presença de Deus. Um dos erros aí, as pessoas chegam, como que eu já escutei muito, entra dentro da igreja e fala: nossa, o culto foi frio. Não é que o culto foi frio, é que você não busca a face de Deus, você não busca a presença de Deus, porque a palavra de Deus ela é bem clara: aonde estiverem 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Então Deus já se faz presente sobre este lugar, é você que não busca. E Deus está chacoalhando as nossas vidas nessa noite para buscarmos o Senhor, não na superfície, mas na profundidade. É como o Elton pregou: antes eu ouvia de ouvir falar, hoje eu caminho contigo, e quem caminha com Ele é aquele que busca a presença dEle, é aquele que anda com Ele. A pergunta é: com quem você tem andado? Quem tem sido suas prioridades? A gente precisa nos movimentar. Prioridades. A palavra do Senhor não é bem clara? Busque primeiro o reino de Deus. Precisamos buscar a presença de Deus, meus irmãos. Como foi falado ontem pela vida da Sara, se queremos um avivamento, precisamos buscar. E o avivamento não é nada do negócio de extraordinário, não. É a mudança de dentro para fora. É mudando o nosso interior, nossos comportamentos, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir e a nossa maneira de pronunciar as palavras. E só acontece isso aquele que busca a presença de Deus. Quem você tem buscado? E aonde você tem buscado? Deus já se faz presente. Não é isso que você declarou no louvor? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Mas a pergunta é: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E se declaramos: Senhor, Tu és bem-vindo aqui. Ele é bem-vindo em sua vida. Você deixa Ele entrar na sua vida. Você deixa Ele governar a sua vida. Você deixa Ele direcionar a sua vida. Irmãos, muitas das vezes você está respondendo, sabe o quê? Sim, eu deixo. Mas na dificuldade, você faz, sabe o quê? Senhor, agora sou eu. Irmãos, fica tranquilo. Eu já fiz muito isso também. Eu já fiz isso. No momento da dificuldade, Senhor, só um minutinho que agora sou eu. E sempre quebrar a cara. Porque Deus estava cuidando de mim. Esse é o primeiro passo. O segundo é um pouco mais difícil. Deus não queria estar perto do povo. Deus não queria estar no meio do povo de Israel. Você sabe por quê? Alguém sabe por quê? Não, Johnny. Johnny. Por causa de duas coisas que o texto diz: a teimosia e a rebeldia. Veja que quando somos pessoas teimosas e rebeldes, Deus não quer estar perto da gente.
Vamos lá, Êxodo capítulo 33, vamos no versículo 1. Versículo 1, vamos ler o contexto. O Senhor disse a Moisés, quem falou para Moisés? Ponha-se a caminho, junto com o povo que você... Quem tirou o povo do Egito? Foi Deus, não foi? Mas quem está falando quem tirou o povo do Egito? Deus está falando assim, ó, você, Moisés, que tirou o povo do Egito, não é mais Deus. Para você ver quanto Deus está indignado. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, darei essas terras aos seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente. Ele vai enviar quem? Ele vai enviar um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se os acompanhasse, certamente destruiria ao longo do caminho. Versículo 5. Pois o Senhor havia ordenado a Moisés, diga ao povo de Israel, vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu o destruiria. Deixem de usar os seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Veja o quanto a nossa teimosia, a nossa rebeldia nos afasta de Deus. E eu fui pesquisar o que significava essa questão da rebeldia. E algumas Bíblias está escrito obstinado. Eu fui lá no meu amigo ChatGPT. Fui lá conversar com ele. E a ideia aqui da pessoa rebelde e obstinada é de um animal que resiste ao comando e ao jugo, endurecendo o pescoço, recusando a obedecer. Sabe quando alguém vai querer pegar no seu pescoço assim, você faz assim, ó. É a mesma coisa, assim, você fica aqui, ó, para ninguém pegar no seu pescoço. Porque se alguém pegar no seu pescoço, o que vai fazer? Vai apertar, vai movimentar você. É a mesma coisa. Veja, que quando a pessoa perde o senso da presença, ela vira uma pessoa teimosa e rebelde. Faz tudo ao contrário do que a palavra diz. A palavra fala para ir pelo caminho estreito. Não, o estreito é muito difícil, eu vou pelo largo. Vai pela porta estreita, irmão, que lá leva para a vida. Não, vou pelo largo. Para que eu vou para aquele caminho? Pessoa teimosa, rebelde, quer fazer as coisas que acha que está certo. E ainda diz, não, eu estou sobre a palavra. Eu queria saber qual era a palavra. As pessoas estão vivendo uma vida de teimosia, obstinada e rebelde. E pessoas assim não têm a presença de Deus. Elas acham que têm a presença de Deus, mas elas não têm. A vida dela é totalmente diferente do que a palavra de Deus diz. E se vamos viver um ano de devoção ao Senhor, precisamos totalmente ser devotos ao Senhor. E não trocar a sua glória dele com ninguém. Deus está chamando o seu povo para mais perto. Para mais perto. Senhor, eu quero viver coisas grandes na minha vida. Esteja perto da presença. Senhor, eu quero expandir. Venha para perto da presença.
Ei, você longe da presença não vai fazer nada. Porque é na presença do Senhor que Deus te fala contigo. É na presença do Senhor que Deus fala, filho, não vai por aqui não. Vamos por aqui. Hoje aconteceu algo surreal comigo e eu vi Deus cuidando de mim. Eu vi literalmente, eu falei para minha esposa, eu vi literalmente Deus cuidando de mim. Saí de casa, liguei o aplicativo, tocou a corrida para Mariporã, para Terra Preta, para Mariporã, vou trabalhar. Fui abastecer o carro. Quando eu estava terminando de abastecer o carro, uma cliente já chamou. Você pode me levar para Atibaia? Falei, posso. Posso. Então tá bom então. É ir de volta e você me inspira 30 minutos. Falei, ok. Falei, Senhor, vou levar para Atibaia. Cancelei. Na hora que eu cancelei, eu fui ver o grupo do WhatsApp. No momento que eu aceitei a corrida, tinha acontecido um acidente aqui do caminhão. 7 e pouco da manhã. Eu ia ficar travado tudo aquilo ali, ó. Eu ia ficar travado. Falei, obrigado, Senhor. Mas não parou por aí. Estou indo, chegando em Atibaia. Chegando em Atibaia, coisa linda. Ela escutou, nossa, esse louvor é muito bonito, né? Falei assim, toda a parte da manhã. Estou aqui louvando a Deus, aqui o pessoal, se chega estressado, já fica calmo, já. Falei, que benção. E ela estava mostrando sinais de preocupação. Eu falei para ela, contei toda a história, eu falei assim, Cristo não coloca pessoas por acaso no nosso caminho. Deus mandou eu cuidar de você agora. Eu falei assim, 1 Pedro 5,7 diz, lance a Ele toda a nossa ansiedade, preocupação e aflição. Deus tem cuidado de você. Aí a mulher começa a chorar. É ter o senso da presença de pessoas que estão sedentas pela palavra. Mas existe aqueles crentes que estão de férias, que eu não falo que está desviado, eu falo que está de férias. Saíram de férias, mas esqueceram de voltar. Essas pessoas precisam, e só conseguem ter o senso da presença aqueles que estão com o Pai. Aqueles que não são rebeldes, aqueles que não são teimosos. Olha o que Deus diz, a palavra dele diz sobre a rebeldia. 1 Samuel 15, 23. Diz, a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Pessoas rebeldes e teimosas vivem no pecado. Elas querem viver no pecado. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar a ídolos. Aqueles que estão na presença vão pecar? Vão pecar. Nós não somos impecáveis, vamos pecar. Mas veja só que interessante, toda vez que pecamos, vem o Espírito Santo de Deus e fala, você pecou. E mesmo que você fala assim, não pequei, ele fala assim, pecou sim. E muitas das vezes você não quer orar, porque você sabe que o Espírito Santo vai tocar lá. E aí? A diferença é que a gente não vive pecando. A gente tem arrependimento, mudamos nossa atitude, mudamos o nosso comportamento, porque temos o senso da presença e queremos estar na presença. O terceiro ponto é a presença que nos faz ser diferente. A presença de Deus é que nos faz ser diferente. Para reforçar e não ficar nas minhas palavras, você vai encorajar o sermão aí do lado. É a presença de Deus que nos faz ser diferente. Fala aí para o seu irmão que está aí do seu lado. Exercita.
No Êxodo 15, Êxodo 33, 15, Moisés está conversando com Deus. E é tão lindo conversar com o Pai e se sentir amado. E muitas das vezes a gente não tem nem palavras, somente lágrimas. E Ele entende as nossas lágrimas. E é tão surreal, irmãos, que você se sente abraçado por isso. E no versículo 15 diz: então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Ele foi bem claro nisso. Não faça a gente sair deste lugar. Mas por quê? 16. Se não nos acompanhares como os outros, como os outros saberão que o meu povo e eu contamos com o teu favor? Agora vem o segredo. Pois é, em nosso meio que nos distingue do teu povo e eu e de todos os outros povos da terra. Você não é qualquer coisa, não. Se o homem está falando para você que você é qualquer coisa, você não é qualquer coisa, não. Se você começar a andar a partir de hoje na presença de Deus, você carrega a presença dEle. E você pode estar de milhões de pessoas que não conhecem a presença, que não conhecem Deus. E se você estiver lá no meio, Deus olha assim no céu, olha assim, ó lá. Tem um meu ali, ó. Tem a minha presença ali, ó. E aí, meus irmãos? Como será o seu 2025 a partir de hoje? Precisamos entender que somos templo do Espírito Santo. E carregamos a presença de Deus. A presença de Deus não está vinculada neste lugar, não. Não. Porque muitas pessoas falam, não, eu vou buscar a presença de Deus na igreja, porque a presença de Deus faz... Não. Não. Dentro da sua casa também Ele está lá. Dentro do seu trabalho Ele está lá. Ele está dentro do seu quarto. Ele está dentro do leito do hospital. Ele está em todos os lugares. A presença de Deus se faz presente em todos os lugares. Aonde você quiser, Ele está lá presente. Não há o alto céu e nem a profundidade no mar que se esconda você da presença dEle. Ele se faz presente em todos os momentos. Em todos os lugares. Só depende de uma coisa. E sabe qual é? Eu e você buscarmos a presença dEle. Nós precisamos buscar. Deus está presente. E você não precisa senti-lo. Porque existem momentos na nossa vida que às vezes a gente entra dentro do quarto e não sentimos a presença de Deus. Não sentimos a presença dEle. Mas a gente não pode parar. É quando eu leio a Bíblia, Ele não fala comigo, continua lendo. Continue orando. Continue buscando. Mas precisamos crer e valorizar a sua presença. E isso é o ter o senso da presença de Deus. No final da história, Moisés fala assim, tá bom, Moisés, eu estarei no meio do povo. Moisés fala assim, então eu quero ver a tua glória.
Depois você lê na sua casa. É um texto lindo. Tá bom, Moisés. Eu estarei no meio do povo. Então Moisés, ele pede algo ousado. Então deixa eu ver a tua glória. Aqueles que buscam a Deus sentem a presença dEle. Independente do momento que esteja passando, seja na aflição, ou seja na angústia, ele sente a presença de Deus. Você não está sozinho. Existe um Pai que cuida de cada um de vocês. E o Pai está procurando verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. E aqueles que adorem em espírito e em verdade, é aqueles que buscam a sua presença. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus irmãos. Aplauda o santo nome do Senhor.